Bom dia. Vamos lá. Pronto, pessoal que está transitando aí, encontra um lugar. Vamos lá. Todo mundo recebeu uma folha à parte? Fábio, o negócio da folha não deu certo? Quem não tem a folha de redação, providencie. Tá bom? Nós vamos precisar dela hoje. Tudo certo o lance do vídeo, para na hora que eu pedir? Vamos lá, então. Como nós seguimos aqui... Oi? Quando eu for fazer a atividade, eu aviso aqui. Como nós temos Pronto? Como nós temos um objetivo, né, que é esse de escrever bem para o vestibular, basicamente é o de vocês, o meu, enquanto curso de redação, é que vocês tenham cada vez mais consciência do processo de escrita. Fica provado que, quanto mais você souber o que você está fazendo, melhor em termos de escrita, no caso de uma escrita que vai ser corrigida, analisada. Quanto mais você souber o que você está fazendo, melhor o resultado. Aí a primeira coisa que eu pedi, o domínio das competências que são corrigidas. Competência 1, gramática. E ela vai te perturbar até o final. Desde as primeiras coisas que você escreve, o título. Quem não coloca o título, já que não é obrigatório, desde a hora que você dá o recuo no parágrafo e inicia, essa competência vai vigiar o seu texto. E é bom para quem estuda e para quem escreve, sinta-se vigiado no seu ato de escrita. É o melhor a fazer, ok? Até a última linha, você, então, deve pensar nessa competência 1. Competência 2 é a de hoje. A competência 2 lida diretamente com o gênero produzido. E o Enem quebra esse galho para a gente com um gênero único. Não assume, não escreve pontualmente isso, mas é o artigo de opinião. O texto opinativo, ou os textos opinativos, eles têm essa característica. Eles, principalmente, trazem argumentos em nome de uma tese. Artigo de opinião, editorial, crônica argumentativa. São os textos opinativos, né? Os mais importantes. Então, nós vamos produzir para o Enem, para algumas estaduais, como a UVA lá em Sobral, para o ITA, para o IME, é o mesmo texto. Artigo de opinião. Coincidentemente, vale a mesma quantidade de pontos, 1000 pontos. Então, faz produzir um texto para a prova do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, para o ITA, ou para o IME, Instituto Militar de Engenharia, ou para a UVA lá em Sobral, ou para o Enem. Vale 1000 pontos e é um artigo de opinião. Beleza. Além dessa coisa de ser um artigo de opinião, então você precisa dominar a estrutura dele, ele tem algumas particularidades, estão anotadas em 2 páginas aí na sua apostila. Não é? A primeira particularidade é um texto que defende uma tese. É um texto que precisa que algo seja comprovado. É um texto, de certa forma, persuasivo, ok? No sentido de que a banca, a pessoa que corrige, ela precisa concordar com você, com os seus termos, com os argumentos que você colocou. Para isso, eles precisam ser coerentes. Então, tem uma estrutura, imediatamente trata de um tema, precisa ser lançada uma tese, e essa tese tem que ser comprovada com argumentos. Observe que isso vai se desenhando. O teu texto é assim. Entrada no tema, tese. Argumento, problematização, discussão e intervenção naquela realidade. É o último parágrafo. Então, a estrutura do teu texto, claro, ela tem 4 parágrafos. É possível ter mais que isso? Já conversamos. É uma redação de concurso. Como é uma redação de concurso, aquilo que você faz, aquilo que você fizer, que de certa forma, trouxer problemas para você, você tem que refletir se faz ou não. Ora, toda discussão,
Toda discussão, normalmente, ela tem 2 lados ou 3 lados. E aí? 2 lados. Admite-se que haja uma terceira postura, mas, normalmente, ela tem 2 lados. Pega aquele manual do INEP que vem as redações nota 1000. As redações lá têm 4 parágrafos. E as discussões lá têm 2 lados. Claro que isso não se trata imediatamente da polarização do tema. Acho que você me entendeu. Também é chamada redação barroca. O que é uma redação barroca? A moda Padre Antônio Vieira. 1650, o Padre Antônio Vieira, já que ele é da igreja, todo o tema dele, ou era o sim, ou era o não. Ou era o bem. Quando eu levanto a mão esquerda e digo assim, o bem ou o mal, te lembra a forma de escrever do Padre Antônio Vieira. Qual era o tema? Salvação. Então, se você fizesse coisas ruins, você perderia a salvação. E é uma relação de causalidade. Você peca, luxúria, gula, vaidade, você perde a salvação. Eu estou te falando disso porque nós vamos precisar disso aqui. Relação de causalidade. Se a redação do Enem geralmente é um problema, então o que é que causa aquilo? Essa é a relação de causalidade que você tem que buscar. Na hora que você aprende a trabalhar essas relações causais, adivinha o que melhora? A postulação da tese. Na hora que você vai lançar a tese, alguns têm dificuldade, na hora que você vai lançar a tese, você está sem saber como fazer isso, já que é um problema, tenta dizer por que que aquilo acontece. Por que que aquilo acontece? Na hora que você tenta responder o porquê do problema, é o teu ponto de vista sobre aquilo ali. Então, imediatamente se transforma em tese. Ela já está linda, maravilhosa, perfeita? Não, mas você já tem uma tese. Você sabe por quê? Porque hoje nós estamos falando de estrutura. Então, o texto ruim é o que não tem uma tese. Aí você se ferrou. Se ele não tiver uma tese, você destruiu praticamente tudo. O seu texto não tem argumentos, ele, na verdade, é informativo ou expositivo. Ele não defende uma tese, já que não defende uma tese, não há solução no final, porque não houve problema a ser defendido, justificado. Atrapalha tudo. Então, precisa ter uma tese. E ela sai no primeiro parágrafo. Em nome da tese, que é aquilo que você postula, você vai colocar algo que confirme o que você está dizendo. São os argumentos. É a parte do meio. Ó. Aí a gente fala como no direito. Para vencer uma discussão, muitos argumentos ou os melhores? Os melhores. Quer ver? Para uma discussão, é possível com um argumento você vencer? Sim. Só que ele tem que ser um axioma. O que é um axioma? Um axioma é o argumento irrefutável. É aquilo que você diz e a outra pessoa cala, porque ela não tem o que dizer. Confere? Vamos ver se você entendeu o axioma. Nós estudamos para sermos mais inteligentes. E aí? É um axioma? Nós estudamos para sermos mais inteligentes? Sim ou não? Não, porque a pessoa pode ser inteligente sem estudar. Porque inteligência não tem a ver com diploma, não tem a ver com caderno. Inteligência, do latim, intellegere, é a capacidade de aprender coisas. Então, todo mundo aqui é inteligente já. Observe como eu vou destruindo o que você disser. Só que na hora que você disser uma coisa, que eu não puder dizer nada, você me calou com um axioma. O homem se alimenta para manter-se vivo. Bora, retruque. Não, eu como por esporte. Para que é que você se alimenta, então? É porque a minha mãe manda. E aí? Na hora que eu disser uma coisa e você não tiver o que dizer, eu te calei com palavras. Não é assim? Então, é possível vencer uma discussão só com um argumento, só que é complicado encontrar duas expressões axiomáticas para colocar numa redação.
Então você vai procurar os 2 melhores argumentos que você tiver e inserir ali no meio, defendendo a sua tese. Ok, pronto. É dessa estrutura que nós estamos falando. E se você evidenciou um problema e discutiu esse problema, comprovando que ele existe, o que é o último parágrafo? Uma sugestão sua, sábia, centrada, lógica, respeitosa, humana, de solução. O último parágrafo é uma solução, que o Enem considera o quê? Uma intervenção naquela realidade problemática. Terminou. Então, na minha conversa, eis a estrutura. Estrutura de hoje, que parece muito com a estrutura do Padre Antônio Vieira. Qual a única coisa que a gente, na verdade, deve evitar, já que é tão parecida com o discurso eclesiástico? O vocabulário muito, digamos assim, pesado, a peroração, o rebuscamento, a utilização de metáforas. Por quê? Porque a forma de falar eclesiástica, a forma de escrever eclesiástica, ela é diferente. Não é assim? Se você já leu Vieira, você sabe. O que é um prego lá? Prego. Prego não é prego, prego é cravo. O Cristo, cravado em um madeiro, cravado é uma metáfora, na verdade, um eufemismo, transforma o prego numa flor comprida, que é um cravo. Então, em vez de dizer pregado, diz cravado, na tentativa de suavizar aquela coisa horrível que é a crucificação. Então, nós não podemos encher o nosso texto de metáfora, porque o nosso texto ele é conotativo ou denotativo? E aí? Denotativo. Significa sentido real. Pronto. Conversando, você já me entendeu. A outra coisa que diferencia o discurso eclesiástico é mesmo a forma de falar. Você já reparou que os padres falam cantando? Estamos hoje aqui para aprender redação. E se você não fizer o que eu estou dizendo, para o inferno você vai. Aí todos dizem, amém. Pronto. Não. Mas por que eles falam assim? Por que há essa tendência? É a musicalidade que há no latim. Os padres lá daquele tempo, os de hoje não, porque alguns não sabem latim, tudo muda, não é? Diziam que para conversar com Deus tinha uma linha específica. Tinha uma língua que era exatamente a que promovia esse contato. E era o latim. E o latim é extremamente musical. Não é à toa que a maioria das obras que vocês têm acesso hoje, textos como Game of Thrones, por exemplo, ou mesmo Harry Potter, pode olhar, o latim está lá. O latim está lá. Por antiguidade, por respeito a uma língua importantíssima de domínio dos romanos sobre o mundo, e assim vai. Então, pronto. O teu texto, similarmente ao que acontecia lá no Barroco, ele defende uma tese e ele, de alguma maneira, trata isso com uma linguagem mais simples hoje, não sendo tão pesado quanto naquela época. Então, a gente evita os vocábulos difíceis demais. Beleza, como eu já consegui te falar dessa estrutura, agora a gente vai, claro, ler o que o conteúdo diz sobre isso. Compreensão do tema. Se você se afastar do tema, você perde pontos. Se você se afastar demais, você perde o seu texto inteiro. Ok? Que é a fuga ao tema. Na redação, você tem 2 tipos de fuga. Fuga ao tema e fuga ao gênero. Como é que acontece fuga ao tema? Você entra no assunto e aquele assunto vai te levando para outras coisas e você vai se afastando, se perdeu. Se o teu terceiro parágrafo não abordar o assunto, é 0. Ok? Por quê? Porque você pode, até o segundo parágrafo, não tratar especificamente do tema e depois entrar nele. Se chama tangenciamento. Você acabou falando, ok? Mas se até o terceiro parágrafo você não falar do que era para falar, é 0. Fuga ao tema. E existe a fuga ao gênero. Lembram que a gente tem que fazer um artigo de opinião. Então, se você narrar, se você contar uma história, é 0. Se você fizer um outro gênero que não seja esse o artigo, é 0.
beleza? Tem uma faculdade aqui que você pode fazer esses outros gêneros. A UES. Por isso que a redação da UES se chama redação Vala-me Deus. Você abre a prova, aí tem assim, escreva previsões para 2020. Aí você diz, vala-me Deus, e agora? Porque previsões, como serão os verbos? No futuro, no futuro. Verbos no futuro, e aí você, caramba, permitindo, por exemplo, o infinitivo. Então, lá nas estaduais, no caso a UES, você tem vários gêneros que podem ser produzidos. O nosso não, é só esse aqui. Domínio do tema, domínio do gênero, que é a relação natural e relação natural do tema com outras áreas do conhecimento humano. Como é esse negócio de relação do tema com outras áreas do conhecimento humano? Bilhetes. Professor, depois explique, né, do terceiro parágrafo, o que podemos colocar como argumentos. É isso? Nós vamos entrar nisso já, esquenta não. O que é aquele RCOACH? Relação com outras áreas do conhecimento humano. Muita gente se preocupa com isso, não se preocupe. Se você tem leitura, repertório, se você lê mesmo, conhece o assunto, essa relação vem, ela é natural. Quer ver? Se você estiver tratando sobre violência contra a mulher, e você disser lá na frente, a Lei Maria da Penha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, já rolou isso aqui. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, quando você cita, você está no direito, e é direito penal. Só que essa lei foi criada por legisladores, por exemplo, deputados, está ali um. Então, você acabou de entrar em política e no Código Penal, quando cita a Lei Maria da Penha. Deu para entender o negócio? Você está tratando sobre trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o capitalismo, você agora já falou de história. E por que não sei o que, não sei o que, em Karl Marx, você agora entrou mesmo em política e ciências sociais. Então, essa relação, quando você entende o assunto, ela vem naturalmente, não esquenta. Ruim é quando você não entende o assunto e você coloca umas coisas que não tem nada a ver. Estamos falando sobre aborto, aí você coloca, durante a Revolução Industrial, o que tem a ver com a Revolução Industrial? O pobre do feto, nada, nada. Então, relação com outras áreas do conhecimento. Ela vem naturalmente com aquilo que você está trabalhando. Beleza. Exige-se, então, o domínio do gênero dissertativo e argumentativo. O texto dissertativo é aquele que discute, que fala sobre determinado assunto. Mas não é obrigatório você colocar argumentos. Mas quando diz dissertativo e argumentativo, tem de ter os argumentos. É o nosso texto. Utilizando um repertório cultural, sua leitura. O repertório cultural vem de uma coisa chamada conhecimento acadêmico ou conhecimento apostilar. É tudo que você tem. É esse material que você está segurando, na sua escola, tudo que você aprende. E o conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? Ora, conhecimento de mundo é tudo que acontece na tua vida, desde quando você nasceu e se entende por gente. E aquilo ali pode ser útil? Pode. Na hora que você está lá escrevendo e tudo mais, você lembra, por exemplo, de uma série da Netflix. Você está escrevendo sobre fake news, sobre notícias, sei lá, notícias fantasiosas, ou então algo meio fora da realidade, aí você vai colocar lá, como na série Black Mirror, eu espero que você saiba escrever em inglês, não é? Então, tá aí, ó. Conhecimento de mundo é tudo que tiver, serve no teu repertório. Que demonstre conhecimento de outras áreas que possam colaborar com o ponto de vista defendido, que é a tese. Resumindo, não se deve narrar, vá guardando, nem descrever, nem instruir, que é ensinar, e nem dialogar. Esse último é importantíssimo, porque vocês não fazem o seu texto totalmente dialogado. Mas algum de vocês tem a mania. Uma mania linda, quem fazia isso era Machado de Assis, mas para nós aqui é uma mania desgraçada de conversar com o leitor. Não converse com o diabo do leitor. Quando é que isso acontece? Quando você diz assim, ó, falando sobre internet, você coloca lá, já na solução. Porque se você não usar bem a internet, pode incorrer em crimes. A minha pergunta é, você quem? Você está conversando com quem, pessoa? Com quem?
Por que você acabou de dizer? Se você está conversando com o leitor, não é para conversar com o leitor, porque você não é Machado de Assis e não está fazendo uma crônica. Porque a crônica é o texto que admite que tem um leitor do outro lado, porque a crônica vem do jornal, não é assim? O artigo não. Então, nunca, se você encontrar a palavra você no seu texto, daí a nossa última aula aqui ser importante. Na última aula eu ensino a autocorreção. É você corrigindo o seu texto, tentando encontrar algum erro, algum vacilo. Porque se você mesmo encontrar e corrigir, o professor que vai ler não vai encontrar. Tenho certeza, a sua nota não vai subir por causa disso. Mas lhe garanto, ela não vai diminuir. Se você mesmo achar o erro. Então, dentro do seu texto, depois de ler o rascunho e tudo mais, se você encontrar a palavra você, é esse erro. Você dialogou com o leitor. Aí o que é que eu coloco, professor? Em vez de colocar o você, você coloca na terceira pessoa. Ó. Porque se o indivíduo não utilizar corretamente a internet, vírgula, poderá incorrer em crimes. Pronto. Resumido, essa competência testa o repertório cultural, todo o teu conhecimento. Não é? Conhecimento de mundo. Sobre o tema, sobre aquele assunto, sobre subtemas e temas transversais. Esse final parece difícil, mas não é. Quando eu estou numa redação que é sobre violência contra a mulher, você reparou, fica embutido ali que tem outras violências? Então, uma coisa boa na hora que você lê a sua proposta, se ele é um tema geral ou específico. Já aviso, normalmente o Enem é tema específico. Quando eu digo violência contra a mulher, é porque pode existir violência contra o idoso, violência contra crianças, violência contra homossexuais, então ele é específico. A redação que caiu sobre a educação de surdos é um tema específico, porque educação é tema genérico, pode ser para cegos, para surdos, para quem for, mas lá é para surdos. Ok? Aí, por isso que eu falei, era um tema tão específico que a banca teve que pegar leve. Pegar leve como? No próprio conceito de surdez. O que é uma pessoa surda? Hein? É uma pessoa que não escuta mesmo, e ela nasceu surda. É isso, a pessoa surda, ela nasceu surda. E eu, por exemplo, que passei um tempo no exército, eu atirava e tudo mais, e eu querendo me amostrar, eu não usava aqueles tampões de ouvido. Atirava mesmo. Hoje eu tenho 20% ao menos da minha audição. Eu sou o quê? Surdo ou deficiente auditivo? Deficiente auditivo, eu só não espalho isso, não conte para ninguém. Ok, então tá aí, ó. Tema genérico ou específico, subtema e tema transversal. O que é tema transversal? Na hora que eu coloco violência contra a mulher, esse é o meu assunto, violência. Aí quando eu digo contra a mulher, aí você, a mulher é sempre não sei o quê, porque o patriarcalismo tal coisa. Você entrou agora no feminismo. Você está com um tema transversal e ele vai servir para amarrar, chamam de viés é ali em francês, vai servir para amarrar a sua discussão de que a mulher sofre violência, exatamente por conta do patriarcalismo. E principalmente porque ela quer se deslocar em relação ao lugar que deram para ela. E ela quer um lugar, não de vanguarda, mas igual ao homem, porque feminismo hoje é sinônimo de igualdade. Então, isso é um tema transversal que vai amarrando a tua discussão. Beleza? Então, ó, conceito formado, guardem isso, você agora tem 2. Qual é o primeiro? Gramática. Beleza, gramática, concordância, regência, craso, escambau. Qual é o segundo? Gênero, artigo de opinião. Pronto, foi. Agora é detalhe, ó. Forma como os textos se apresentam na natureza. Narrativo, dissertativo, descritivo, injuntivo e dialogal. Está aqui o nosso, ó, dissertativo. É aquele que promove uma discussão. Aí você lembra, pode ter argumentos ou não. Quando eu não defendo uma tese é chamado dissertativo ou expositivo. E quando eu defendo uma tese, dissertativo, argumentativo. Está aqui ele, é o nosso. Ó. Tanto que os exemplos são artigo e editorial. Narrativo, conto e crônica. Descritivo, descrição de lugar, de pessoa, de animal. Injuntivo, uma bula, uma receita. Por quê? Porque os verbos são no imperativo. Aí você fica mandando no leitor. Esse você conversa com o leitor. Caiu na UESP uma vez uma receita para você explicar como era que fazia para passar em concursos, em vestibulares e tudo. Aí você ia escrever uma receita e os verbos seriam no imperativo. Reúna, sujeito, você, reúna você,
muitos livros. E leia, de novo, leia e leia todos eles. Grife e anote as partes mais importantes e construa um ótimo repertório cultural. Em seguida, você não sei o quê, isso seria o S. Injunção é isso, orientar. Então, bula, receita e manual. Dialogal é conversar. Nunca rolou em vestibular, entrevista ou questionário. Mas é possível. Imagine uma conversa razoável entre Paula Fernandes e Jair Bolsonaro. Como seria? Juntos e Shalonau. Pronto, só isso. Beleza? Não rola, não rola. Beleza? Não tem o texto que é o quê? Dialogal no nosso vestibular. Avançando. Exposição. Está aqui o texto que não é argumentativo. Aí eu vou demonstrar. Está aqui o texto que não é argumentativo. Por que eu coloquei este velho aqui? Ele é um sábio. O pessoal que conhece, está aí o Gandalf, ele é um sábio. Ele não argumenta nada. Ele não argumenta, ele dá aula de sabedoria. Ele não defende tese, ele te instrui, te ensina. A cada momento que ele fala, você só aprende, mas ele não defende nada. Isso se chama exposição. Dissertar é discorrer, falar sobre, mostrar, expor conhecimento. Um texto dissertativo é também um texto expositivo. Por isso, quando um texto é dissertativo, tudo que ele faz é apresentar ou expor conhecimento que o autor tem daquele tema. A postura é a de um sábio, de alguém que conhece muito sobre determinado assunto, que resolveu dizer a outras pessoas tudo o que sabe sobre aquele tema e as suas naturais implicações. Mas ele não coloca a opinião dele. Isso é exposição. Está aqui um parágrafo expositivo. E aí eu digo, não faça. Pronto. Não faça. Redação do Enem. Digamos, tema em alta, imigrantes. Imigração é o fenômeno protagonizado pelo mesmo indivíduo que migra, mas visto pela perspectiva do país que o acolhe. Ou seja, é a entrada de quem vem do exterior para fins de trabalho e ou residência. Professor, isso aqui pode sim, não tenha medo. Passando esta pessoa a ser denominada imigrante. A imigração tem crescido bastante no Brasil, principalmente por causa de fenômenos climáticos ocorridos em países vizinhos, como o Haiti, ou mesmo do eixo mais pobre das Américas, ou até uma questão política, como o caso da Venezuela. Mas essa pessoa, ela disse se concorda ou não com estrangeiros no Brasil. Ela criticou o Brasil, que não tem políticas públicas efetivas sobre imigrantes. Não. Então, esse é um parágrafo o quê? Meramente expositivo. Então, como é um parágrafo argumentativo? Aqui vem observações. Um texto dissertativo difere do texto dissertativo argumentativo por não haver necessidade de demonstrar a validade de uma ideia, que é a tese, mas apenas de expô-la. Você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas dissertativo. Isso aqui está no manual do Enem, naquela revistinha lá do INEP. Ou seja, expor um aspecto relacionado ao tema sem defender uma posição, sem defender uma tese. Você precisa defender uma tese. Isso não atenderá às exigências dessa competência e você perde notas na competência 2 e na competência 3 pela falta de argumentos. Como é o texto argumentativo? Olha aqui esses dois. Pintura de um cara chamado Rafael, grandes pintores clássicos, Tiziano, Rafael, Da Vinci e Michelangelo. Um deles não era pintor. Qual? Você é sala de redação, você está perguntando as coisas aí de arte. Acorda, rapaz. A pessoa que faz uma redação e tira 1000, ela sabe só a redação? Não, ela sabe uma ruma de coisa. Você sabe qual é o professor mais buscado pelas escolas hoje? Professor de redação. Por quê? Porque ele sabe redação, ele sabe literatura, ele sabe gramática, ele sabe tudo! Pronto, professor de redação, pessoal que vai querer área de humanas, professor de redação, bom, não fica desempregado, de jeito nenhum. Por que esses dois? A resposta é Michelangelo. Ele era basicamente escultor. Por exemplo, a Pietà, que é o Cristo sendo retirado da cruz e a Maria segurando ele. Argumentativo, e por que esses dois? Aquele primeiro tinha um velho, e aqui 2 velhos também, sim, mas naquele primeiro o velho é apenas sábio e expõe o seu conhecimento. E aqui, os velhos estão brigando. É diferente. Quer ver a importância desses senhores? Platão. Segundo ele, o mundo é o quê? Uma imitação, uma cópia de um mundo outro, que seria real, puro e verdadeiro. O mundo das ideias.
Então, tudo que você está vendo aqui, aquela mesa, esse chão, tudo é cópia. Então, o mundo virtual, você pode usar assim, tem relação platônica, sim ou não? Sim, ainda mais dos relacionamentos pela internet. Não esqueça de citar o outro filósofo, porque se o primeiro é esse aqui, o outro é de hoje, se chama Zygmunt Bauman. Porque as relações virtuais, elas vão se acabar bem ligeirinho, como a água que escorre da sua mão, por isso o nome do livro dele se chama Amor Líquido, ok? Então, está aqui o Platão. E o Platão prega essa coisa da abstração. E por isso que o tema maior dele é o amor, embora ele falasse sobre tudo. O grande tema dele é o amor. Tem até uma denominação de amor que tem o nome dele, aquele amor que você não conta, que você não revela. E aí, como é o nome? Platônico. O oposto do pensamento platônico, o oposto, Aristóteles. Por quê? Porque enquanto o Platão fala da abstração, o Aristóteles prega a materialidade. A materialidade é o mundo aristotélico. O mundo não é a metafísica, o mundo é a física. O mundo é material, o que conta é o que eu toco, o que eu pego, o que eu possuo, e assim vai. Quer ver? Qual desses dois que o Karl Marx vai usar para o texto dele? Qual desses dois? Platão ou Aristóteles? Aristóteles. Vamos juntar os dois numa frase? Vamos juntar os dois numa frase inteligente sobre as relações de hoje. Agora, você pode usar Machado de Assis. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. O que tem aí? Hein? Tem a quebra de um paralelismo semântico, porque uma coisa é dinheiro, a outra coisa é tempo. E tem dois valores aí em discussão. O interesse, pecuniário mesmo, e o amor. Já que é Machado de Assis, qual dos dois domina nessa frase? Quem venceu? O dinheiro. Marcela amou-me enquanto eu tinha dinheiro. Isso te leva a refletir. Então não era amor. Não era amor. Não, era o quê? Cilada. Perdão, aí é o pagode. Né? Não era amor, era o quê? Interesse. E a Marcela é uma prostituta que vem lá de um texto chamado Vermelho e o Negro, de um francês de nome Stendhal. E o Machado de Assis usa a mesma Marcela para colocar essa ideia. Então, nessa frase do Machado, tem Platão perdendo para Aristóteles, o amor é menos, quem manda é o dinheiro, acabou. Aí você pode usar isso na sua redação sobre as relações contemporâneas. O texto argumentativo, por sua vez, apresenta um ponto de vista e também a exposição de conhecimento sobre determinado assunto, do mesmo jeito, mas tem que ter um ponto de vista. No entanto, ao tema são agregados fatos, estatísticas, números, opiniões, falas, autoridade, exemplos, etc., que reforçam esse ponto de vista, ou seja, os argumentos. Veja abaixo um exemplo de texto argumentativo. Agora, além de te informar, eu vou colocar argumento. O que é isso? Se a letra for muito pequena, não conseguirei. Não espalhem por aí que eu sou cego e surdo. Porque também falta luz, às vezes, aqui. Não é? Professor, como eu construo uma forte argumentação? Acho que é isso. De modo que o corretor veja que domino o tema. Por exemplo, né? Eu sou não sei o quê. Tem um negócio ali. Veja, não é como eu construo uma forte argumentação e tal. Lembre, você não deve usar o senso comum. O que é o senso comum? É a verdade que todo mundo conhece, né? Chamado verdade sabida. E sem comprovação científica, nada. Isso é o senso comum, é aproximá-lo da gente. Você deve evitar. Evite o senso comum, que é o que todo mundo diz. E que você acaba embarcando e repete aquilo. Geralmente você incorre em generalizações. Por exemplo, sobre a violência e tudo mais, tem dados colocados na internet, não sei o quê, e você não usa. Você apenas diz lá que a polícia no Brasil é corrupta. Você usou o senso comum. Você acabou de errar. Você não pode dizer a polícia é corrupta. Mas há casos de corrupção. Um batalhão inteiro do Rio de Janeiro continua. Está errado. Você tem que dizer alguns policiais. E dizer a fonte, de onde vem aquela coisa que foi apontada. E isso melhora a sua argumentação. Então, evite o senso comum.
A outra coisa, além de evitar o senso comum, que vai melhorar, é você reforçar o argumento. A gente reforça o argumento com a fala de um pensador, com um livro, com uma obra de arte. Você está tratando sobre o sistema carcerário brasileiro, você coloca lá no seu parágrafo, no final mesmo. Ó, a gente termina, a gente quer melhorar um parágrafo, a gente não termina. No lugar de ponto final, bote vírgula. Bote vírgula e faça assim, ó. Essa situação ocorre de forma similar no filme Carandiru, vírgula, adaptação do romance homônimo do médico Drauzio Varela. O cara se cala, meu irmão. Você vinha dizendo que o sistema carcerário estava falido. Só que quem é você? O sistema carcerário está falido. Quem é tu? Nem entrou no vestibular, nem passou na faculdade e tal. Aí agora eu coloco um cara que viveu dentro de um presídio, que testemunhou um monte de coisa, escreveu um livro, e o livro virou filme, uma das maiores bilheterias deste país. Aí o professor que está lendo aceita. Isso é reforçar o argumento. Beleza? Depois a gente fala sobre isso. As escolas da Finlândia têm em seus currículos disciplinas como culinária e economia doméstica. As crianças aprendem a cozinhar, e aprendem a fazer contas, não sei o quê, coisa doméstica, cartão de crédito, não sei o quê, Isso significa que as crianças finlandesas, na vida adulta, tornam-se pessoas mais independentes, responsáveis e proativas. Se o Brasil seguisse tal exemplo, eu não sei se você percebeu, mas aqui já tem dois argumentos. Ó. Um é comparativo. Ó. Finlândia, Brasil. Qual é o assunto? Educação. Se o Brasil seguisse tal exemplo, poderia até não representar um grande avanço em educação, mas seria extremamente benéfico às complicadas relações de gênero em nosso país. Vá para as delegacias de mulher, pergunte lá motivos pelos quais os maridos querem matar as esposas e companheiras. Adivinha? Eu cheguei em casa, não tinha almoço. Trabalhando e tudo mais, cheguei em casa, não tenho o que comer. Pai, uma égua dessa, eu fiquei em casa, não faz nada. Aí a gente brigou e tudo mais, eu estava lá com a faca, mas eu não matei ela, não. Eu segurando a faca, ela veio várias vezes contra mim, várias vezes eu só parado com a faca. As relações de gênero no Brasil são problemáticas, principalmente no Nordeste, o negócio é patriarcal mesmo, mas a educação poderia ajudar, porque se eu tiver as crianças desde cedo aprendendo a cozinhar, aprendendo coisas de casa, frequentando um ambiente da cozinha que dizem que é só para a mulher, na hora que o marido chegasse, ou antes mesmo de sair, ele já deixava o almoço encaminhado, porque a mulher ia fazer outras coisas, e ninguém brigava, ia ser tão lindo, eles iam discutir sobre a sobremesa. Não é? Então, olha, isso aqui se chama argumento exemplificativo. E eu ainda comparei Brasil e Finlândia. Cara, é diferente, né? É diferente. Está aí, tese é a defesa, né? A ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e estar apoiada em argumentos, que foi o que a gente acabou de fazer. Argumento é a justificativa utilizada por você para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê. Por que que aquilo acontece? Por isso, por isso, por isso. Então, como eu estou te falando. Você tenta responder por que que aquilo ocorre. Aí eu vou te dar um toque, que não tem no negócio lá do Enem, no livrinho. Em vez de você responder só uma causa, lá no primeiro parágrafo, responda duas. Por que que eu respondo duas, professor? Porque cada uma vai ser um parágrafo. Aí você fica esperto. Quer dizer, então, que a tese bem lançada, ela já arma o texto. Ela já arma o texto. Existem pesquisas que dizem que as pessoas se formam nas universidades, por exemplo, faculdades de humanas, e a maioria não quer mais ser professor. Eles não querem mais o magistério. Tem estudos da USP sobre isso, acho que até da UES já tem. Não querem um magistério. Temos um problema, sim ou não? Temos um problema, então é típico do Enem. Bora um artigo de opinião. Me diga aí, por que que essas pessoas não querem mais o magistério? Aquilo que você responder é a sua tese. É por causa dos baixos salários. Beleza, adivinha quantos parágrafos você criou? 1. Mas se você der 2 causalidades, você já criou a sua redação. Por que que as pessoas não querem o magistério? Os baixos salários e a violência contra o professor, o desrespeito. Cara, você já criou a sua redação. Porque o teu próximo parágrafo, você vai comparar o salário de um professor do Estado com o salário do mais médicos. E no terceiro parágrafo, você vai colocar aquele evento dos alunos que, sei lá, praticamente bateram na professora em sala recentemente.
a tua redação já está feita. Ó. Só falta o último parágrafo agora. É você solucionando a questão salarial e manda o Estado legislar sobre isso ou ver uma equiparação salarial. E a outra solução é o quê? Como coibir essa violência na escola. Aí você vai dizer algo para diminuir a violência. O texto já está feito. Então, a tese bem lançada, por exemplo, com 2 causalidades, ela já arma a redação. Legal? Porque se você botar só uma, os baixos salários, você vai criar 2 parágrafos sobre baixos salários. Vai dar trabalho. Encerramos com isso. Ó, relações temáticas transversais. O teu texto trata de vários assuntos, tá bom? E aí, um deles é o mais importante. Geralmente surge outro. Olha como esse desenho é o Enem. Ó. Aqui, digamos, é violência contra a mulher. Então, eu tenho a questão da violência aqui, que é o tema genérico, e o tema mulher é esse aqui. De novo, publicidade infantil. Já caiu no vestibular, publicidade infantil. Um aqui é publicidade, marketing, propaganda e tudo mais, e o outro aqui é infância, criança, e assim vai. Pronto, isso é a prova de redação. Só que outros assuntos começam a aparecer. Quer ver? Já que é publicidade infantil, eu vou aqui para Rousseau. Quando Rousseau, filósofo francês, iluminista e também o quê? Contratualista, escreve o Emílio, apontava a necessidade da preocupação com a formação do caráter. Para não ficar usando infância, cria e tudo mais, você vai usando sinônimos. A formação do caráter dos infantes. Professor, mas é uma palavra muito difícil e tudo mais e tal. Às vezes eu não vou me lembrar das crianças. Pronto. O que eu tenho ali? Sociologia e filosofia. Aí lá na frente, o Estatuto da Criança, Direito. É esse desenho. Aí lá no final você, não sei o que, que é a literatura infantil, Monteiro Lobato. Pronto, está aqui, ó. É esse desenho a redação. Então, você tem 2 linhas mestras e você tem as outras que vão tangenciando. Onde você observa isso? Nas suas aulas mesmo, ó. Grande Romance, Os Sertões. É literatura? É. É história? Também é. Antropologia? Sim, tem uma parte chamada O Homem. Botânica? Sim, naquela parte chamada A Terra tem um capítulo só para a Caatinga. Caramba, aquele livro é rico demais. Por isso que ele está aqui, ó. Tem história, tem literatura, antropologia, sociologia, geografia, geodésica, morfologia das rochas, tudo isso que você puder imaginar. E a Guerra de Canudos e tal. Quantas horas nós temos? Beleza, vai dar demais. Todo mundo com a folha? Todo mundo com a folha? Amigo, agora eu vou querer o vídeo. Vocês vão fazer parte hoje, eu acho que pelo menos, né? Não, isso aqui vai perder para a outra que eu fiz. Que acho que não tem 1000 pessoas, né? Depois tu anota isso para a gente ir para o Guinness. É a maior turma de redação fazendo redação no Ceará hoje. E adivinha o recorde que será quebrado? Você vai fazer uma redação em 20 minutos. No máximo meia hora. Aí tem gente que já diz, é impossível. É impossível não, é completamente possível e real. Só que você não vai fazer a sua redação. Você vai produzir o rascunho. Você vai produzir o rascunho, só que o rascunho decente. Um rascunho bom que depois será melhorado. Prepare aí a sua folha. Tem algumas orientações já. Por favor, menos luz. Vejam aí esse vídeo. Olá, amigos do YouTube. Eu vou responder a pergunta do Mortar Squad. Drauzio, fala sobre a obesidade. Se é uma doença ou apenas um desleixo e falta de cuidado com a saúde? Não é nem uma coisa nem outra. A obesidade é um problema grave nas sociedades atuais. Por quê? Primeiro, ela tem fatores genéticos. Você tem famílias que você olha, todo mundo tem problema com obesidade, não é? O avô, os tios, a mãe, o pai, e é muito difícil que aquela pessoa não venha a ter também. Quem puder, anote coisas. Anote coisas. Definidos. Segundo, tem fatores sociais importantes. Onde você vai hoje te oferecem comida. Quando a humanidade passava fome, não tinha obesidade. Agora a oferta é tão grande e nós não temos freio para isso.
Nós começamos a comer, não paramos, a gente consegue comer 3 pratos de feijoada, se quiser. Essa oferta excessiva é um problema também. Comer faz parte do convívio social. Você combina ir almoçar, jantar com um amigo, com amigos. A gente faz uma festa, tem sempre uma comemoração, tem comida, e comida farta, de vários tipos. Tudo nos leva a comer mais, de um lado. De outro lado, nós temos pela primeira vez na história da humanidade a possibilidade de ganhar a vida assim, sentados. Isso não era possível. Imagina no tempo das cavernas. O cara levantava de manhã, acordava, lá sentava numa pedra e ficava sentado o dia inteiro. Ele não comia, porque não ia conseguir alimentos dessa maneira. Hoje a gente fica aqui com o computador e tal, e no fim do mês tem um salário que dá para comprar comida à vontade. Então, esse conjunto de fatores genéticos, sociais, comunitários, associados à vida sedentária, criam todo o ambiente que favorece a obesidade. Nós não podemos dizer, em hipótese alguma, que seja um desleixo, falta de cuidados com a saúde, porque são fatores tão complexos e tão mal conhecidos que nós não podemos jogar na pessoa a culpa do problema que ela tem. Essa coisa de atirar na pessoa a responsabilidade, lógico que todos nós temos alguma responsabilidade, mas a responsabilidade total para um assunto tão complexo quanto esse é uma simplificação e um preconceito contra os que sofrem com a balança. Se você tem essa tendência a ganhar peso, porque tem uns que são magros e comem, são aqueles chamados magros de ruim, né? Comem feito louco, não engorda. Se você não pertence a essa categoria, se você tem tendência a ganhar peso, se a sua família tem muita gente com problemas de excesso de peso, de obesidade, gente que fica brigando com a balança a vida inteira, toma cuidado. Toma cuidado. Tenta educar o teu paladar, não pode comer de tudo, mas tenta educar o teu paladar para você não exagerar em nenhum componente da dieta. Não comer gordura demais, não comer doce demais. Fica atento. É mais fácil controlar o peso quilo por quilo. O que quer dizer o seguinte, se você relaxa e ganha 10 quilos, é difícil de perder depois, muito difícil. E quanto mais velho você fica, pior, maior a dificuldade. Se você engordou 1 quilo, aí você começa a comer um pouco menos, não precisa fazer nenhuma loucura não, come um pouco menos. Você exagerou num dia, no outro dia você não almoçou uma feijoada, não vai comer pizza à noite também. À noite você pega um pouco mais leve, faz um pratinho menor, uma dieta mais cuidadosa. A gente não pode ser dominado por essa maluquice que é controlar calorias, como você vê gente que tem aplicativo e antes de comer olha a mesa e vê no aplicativo quantas calorias vai comer. Fica muito chata a vida assim. Dá para fazer, mas dá para fazer um controle semanal. Comeu muito num dia, segura no outro, depois come um pouco melhor, vai ajustando. Ganhou 1 quilo, reduz um pouco para perder esse quilo que você ganhou. Perder 1 quilo é fácil, perder 20 complica. Não é fácil, mas também não é impossível. Tchau, Motor Squad. Palmas aí pro cara. É uma autoridade mesmo. Não, naquele outro. Pode passar. Deixa eu deixar o negócio ali. Aí, pronto, atenção. Sem muita onda. Vamos usar bem a questão do tempo. Porque quando eu vou e te prometo uma redação em menos de meia hora, tem que cumprir, né? Primeiro, algumas advertências, beleza? Isso aqui tem 2 finalidades. Uma, para quem não escreve tão bem assim. Professor, o que é tão bem assim? De 600 para baixo. Ok, de 600 para baixo. Na verdade, até de 700 para baixo, pensando no Enem. Então, se você é essa pessoa, você precisa disso aqui. E quem escreve bem? 800, 880, 1000 e tal. Quem escreve bem? Quem escreve bem se toca disso aqui para o dia que precisar. O que é o dia que precisar e o que é isso aqui de verdade? Isso aqui é uma técnica anti-travamento.
Levanta a mão quem costuma travar. Ave Maria, todo mundo vai usar. Olha aí. Ó, é possível uma pessoa levar redações ao laboratório e tirar 920, 960, 960, 980, 920 o ano inteiro? Sim. A pessoa escreve bem, caramba. E escrever bem tem a ver com a história inteira de vida, não é milagre não, não é hoje não. Hoje a gente melhora, vamos melhorando a cada dia. Mas tem gente que tem um padrão. Todo o tempo na casa ali dos 900. Beleza. É possível essa pessoa tirar 740 no dia? Basta o quê? Cair um assunto que ela não domina e travar. Basta isso. Ela não entende muito aquele assunto, ela não tem muita leitura e trava. Acabou, velho. No máximo vai 800. E quando você trava é horrível, não sai nada e tal. Então isso aqui é uma forma de destravar. Como é que funciona, né? Vocês vão ter um texto depois em mãos e ele será melhorado. Já que ele sai em meia hora, 20 minutos para alguns, imagine agora você com 1 hora, que é mais ou menos isso, 1h30 de prova, você com 1 hora para melhorar o texto. Ó, é possível a pessoa fazer um rascunho tão decente, tão legalzinho de um jeito, que ele já seja 700, sim ou não? Sim. Ainda mais quem tem costume de escrever? Sim. Agora, imagina essa pessoa, já com 700 no rascunho, com 1 hora para melhorar, com 1 hora para refletir sobre o texto. O argumento aqui está bom, não, vou trocar, vou botar não sei o quê. Opa, tem uma crase errada aqui. 1 hora. Essa pessoa consegue o que ela quer. Compreenderam o objetivo? Então, vamos lá. Como é que funciona? Primeiro vem o brainstorming, uma tempestade mental, o assunto. E o assunto é obesidade. Por isso eu passei esse vídeo. Junta com o teu repertório cultural. Tudo que você já leu, você já fez sobre o assunto. Ok. Então, todo mundo aqui já está dentro do tema. A partir de agora, nós vamos seguir essa estrutura. Primeira coisa que você faz. Uma afirmação genérica ou específica sobre o tema. Qual é? Obesidade. O que é uma afirmação genérica? É você falar algo que conduz à ideia de obesidade. E o que é específico? É você falar sobre a obesidade, tipo conceituar. Compreendido? Genérico é algo que parece meio distante, mas trata daquele assunto. Depois, usando duas causalidades. Já te falei. Uma resolve, beleza, mas duas armam o texto. Crie duas causalidades para o problema da obesidade. Isso é o primeiro parágrafo, vou te dar 5 minutos. Depois, você vai citar um fato. Fato é algo da história. Não é obrigado a ser história, basta ter acontecido. Um exemplo, ou números, ou mesmo a fala de um pensador, ou fazer uma comparação entre lugares, países, hábitos e tal, sobre o problema. Beleza? Então, você tem a causalidade e a problematização 1. 3. O outro é igual. Você vai de novo citar um fato, exemplo, estatística, um pensador ou uma comparação sobre o problema de novo. Mas lembre, causalidade 2, porque você colocou 2 lá em cima. 2 causas da obesidade. E a partir dessa causalidade, você tem a problematização 2. O que nós vamos fazer? Nós chegamos ao último parágrafo com a tentativa de articulação sobre o que a gente disse. Depois de refletir sobre as causalidades e o que você justificou, você vai apresentar a solução. Depois nós vamos ter essa aula bem bonitinha, mas hoje é assim. A solução normalmente ou é o Estado interferindo, ou é a sociedade, uma ONG, alguma coisa, a mídia e tudo mais, ou é a escola parceira tentando resolver as coisas, ou é a família tentando ajudar e tal, ou é o próprio indivíduo se conscientizando de alguma forma. Pode olhar que a solução passa por aquilo ali, ó. Para o problema 1, observe, para o problema 1, solução 1. Para o problema 2, que é o terceiro parágrafo, solução 2. Você me entendeu? Vamos pegar aquela redação de magistério e colocar bem ali, ó. Afirmação genérica ou específica sobre o tema, magistério. A palavra magistério quer dizer lugar de pessoas superiores, e ela vem do latim. Fiz, ó. Usando duas causalidades, dizer por que o problema ocorre. Sendo, então, estes seres elevados, não se justifica que a violência e os baixos salários diminuam o desejo de ser professor.
violência e baixo salário. Acabei de colocar a tese. Aí vem para cá, ó, daqui embaixo. Considerando esse dilema financeiro, estou fazendo, ó, considerando esse dilema financeiro, é extremamente injusto que o piso salarial de um professor seja em torno de R$2.000, enquanto que o de um médico recém-formado, vírgula, às vezes mal formado, vírgula, ou vindo do exterior, consiga perfazer o montante de R$11.000. É preciso haver equidade, justiça salarial. Aqui embaixo, ó. Ganhando menos, portanto, e sofrendo violências, como a que ocorreu com a professora Ingrid Schaubert, no Rio Grande do Sul, quando um aluno arremessou uma cadeira contra ela, matéria veiculada em mídia aberta, pronto, Jornal Nacional, vírgula. É compreensível que os mestres não queiram mais frequentar o ambiente sagrado da sala de aula. Vamos para o final. O que eu vou fazer agora? Primeiro, na financeira. O governo precisa imediatamente, vá direto ao ponto, imediatamente criar uma isonomia salarial entre Estado, município, ok? E instâncias federais. Então, as escolas do município, do Estado, e os IFs e as universidades. E não precisa ganhar mais que um médico. Basta que seja igual a ele, já que são os professores que ensinam aos médicos. Quanto à violência sofrida pelos mestres, é preciso que a escola, com a parceria do Ministério da Educação, desenvolva trabalhos de valorização do magistério. E isso pode ser feito por meio de palestras, campanhas, pronto, ó, na internet ou nas escolas, que levem a dignidade a essa classe tão sofrida. Terminou. Já está bom? Já é 1.000? Eu sei que não é. Okay? E o que eu acabei de fazer? Uma coisa que dificilmente você vê, uma redação mental. Eu nem escrevi essa porcaria. Não é. Professor, redação mental é uma coisa fantástica, meu irmão. Você domina tanto o assunto que você vai fazendo, sem escrever. Treine isso. Ter a redação sem escrever, para você ver como você muda. Nós vamos agora, lembre, eu estou só com um rascunho mental. Eu vou colocar isso aqui ao lado. Imagine com 1 hora para eu melhorar isso. Botar a frase de um pensador, não sei o quê, colocar um filme como aquele Meu Amado Mestre, e assim vai. É isso. Vai a 1.000, acabou. Por agora somos nós. Tudo pronto aí? Você entendeu? Ainda demonstrei? Então não tem conversa não. Por favor, eu só quero de você uma coisa, já que todos podem precisar disso. Obedeça. Eu vou te dar 5 minutos para o primeiro parágrafo. Não pare. Aquelas pessoas ficam olhando para o teto, meu Deus, esperando a luz, o conhecimento. Não precisa disso. Apenas escreva. Só escreva. Professor, mas eu escrevo errado. Eu erro. Nem o rascunho, macho. Não importa. Apenas deixe sair o texto. Ok. Me obedeça e deixe o texto sair. Legal? Vamos agora. Silêncio, não pare, não fique parando demais para pensar, não se preocupe com a letra. Se você errar, você risca a palavra, já coloca a outra logo adiante e escreva. Beleza. Começou? 5 minutos, silêncio. Silêncio, só escrevam. Povo da foto? Isso aqui vai para o Guinness, foto. É a maior turma de redação. Siga o que está aqui, ó. Faça uma afirmação genérica ou específica sobre a obesidade. Pronto. Depois, crie 2 motivos para as pessoas serem obesas.
Evite ficar pensando. Escreva. Obedeça à estrutura. Silêncio. Eu posso falar, você é que não pode. Feita a afirmação, lance a sua tese. Lembre, 2 causas para a obesidade, 2. Tal coisa e não sei o quê, porque isso já arma o parágrafo. Siga. Você quer escrever um negócio, mas você acha que está errado. Escreva. Você vai ter 1 hora para mudar. Escreva. Um minuto. Não reclame, não. Terminou o seu tempo. Essa é a notícia ruim. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Você ganhou mais 5 minutos. Só que agora você tem 2 parágrafos para fazer. Né? Quem estava com 3 linhas e tal, continua. E tente ser mais rápido. Agora você tem mais 5 minutos, só que você tem que lançar a primeira causalidade. Que é o primeiro argumento em relação ao que você botou na tese. Bora mais 5. Silêncio. Marcando de novo. É importante ter 2 causas. Só te lembrar ali sobre o meio. Você pode citar um fato, algo que houve, algo que aconteceu, sei lá, uma pessoa discriminada por ter sido obesa ou gorda, alguma cor da televisão. Você pode dar um exemplo de luta contra a obesidade. Você pode dizer números sobre a obesidade no Brasil, sobre pessoas que adoecem ou que morrem, a obesidade entre crianças e assim vai, silêncio. Você pode colocar a fala de um pensador ou mesmo de um médico, como Drauzio Varela, por isso que eu disse, anote coisas. Ou fazer uma comparação entre países. Por que um país agora está obeso? Talvez porque imitava o modo de vida do outro, e assim vai. É isso. E você, muito provavelmente, vai usar expressões em inglês para falar de alimentação. Use aspas. Continua o teu tempo. Silêncio.
Não fiquem pensando muito, escreva. Depois você vai corrigir. Um minuto. Não se preocupem em errar. Errou, risca e continua. Acabou o seu tempo, mas você, calma, não chore. Você acabou de ganhar mais 5 minutos para o terceiro parágrafo. Siga. Silêncio. Shh. Shh. Você está agora no segundo argumento. Tente não repeti-lo. Olhe para a estrutura. Pense o que você já colocou e faça de novo, só que com outro argumento.
respondendo a tese lá em cima. Você que costuma escrever mais rápido, não faça o último parágrafo, tá bom? Aguarde o comando. Que pena. Mas já que é rascunho, deixa ele aí. Quem já fez pode dar uma arriscada nele depois. Continue. Um minuto. Parou?
Esse é o momento em que você realmente tem que parar, tá bom? Aí você vai checar a estrutura. Você está falando sobre obesidade mesmo? Você não fugiu do assunto? Ok, perguntou aqui se pode fazer um texto que toque em vários outros temas. Não deve ter só temas transversais. O grande tema é a obesidade no Brasil. Então, vai tocar em biologia? Vai, você que vai resolver. Biologia. O que mais? Você colocou aqui em história, se você quiser. No século XIX, as pessoas não eram tão obesas. Se você pegar fotografias de pessoas do século XIX, você não tem a mesma quantidade de pessoas obesas e, às vezes, elas nem aparecem. E fotografias em público, na rua, não tem obesidade. Qual era a diferença? Talvez a alimentação, ou não tinha tanta tecnologia. Olha como eu estou adivinhando o seu texto. Então, você está todo o seu assunto. Beleza. Qual foi a sua tese? Tem aí, você diz por que a obesidade toma de conta do Brasil. Beleza. De preferência, para você ter colocado duas coisas, ó. Duas coisas. Você tem um argumento que confirme isso aqui? Ah, tenho, eu coloquei uma coisa da história. Ah, não, eu coloquei números, que eu me lembrei, eu botei números comprovando. Ah, não, eu comparei Brasil e Estados Unidos. Beleza. E aqui, de novo, só que argumento diferente desse. Se aqui você botou histórico, de preferência, bota outro, estatístico. Se aqui você comparou Brasil e Estados Unidos, aqui você bota a fala de uma autoridade, do Drauzio Varela. Está aqui, ó, só que você vai comprovando essas duas coisas. Você já tem isso? Tema, tese e 2 argumentos? Já? Beleza. Por agora, você vai ganhar mais 5 minutos para fazer o final. Olha agora, atenção. Depois de refletir sobre o que tem ali, o tema e as causalidades, me diga, quem tem a obrigação de resolver vai estar ligado ao que você colocou. Se você colocou, por exemplo, estilo de vida, que as pessoas estão copiando nos Estados Unidos, então a sociedade precisa mudar, não é um cor do Estado. Ah, mas é porque o governo quer isso, que a gente seja igual nos Estados Unidos. Não sei, você veja quem vai resolver. Mas eu sei que a maioria das soluções aí de vocês tem a ver com a escola. Porque a escola é parceira nas soluções. É o próprio obeso que tem que mudar. Você viu o Drauzio Varela dizendo que é um drama, que é uma dificuldade. Ok? Eu considero pudim igual crack. Eu considero. Eu vejo pudim, eu fico querendo pudim. Aí eu como, aí eu quero mais. Aí eu vou me drogando, pronto. Né? Então, é complicado, rapaz. Está aqui, ó. Então, não é o indivíduo. Aí, beleza. Agora, ao final, como é que funciona? Se aqui você colocou tal justificativa para o problema, faça a solução dele agora. A estrutura, não sei, mas comece no mínimo assim, ó. É necessário, portanto, é preciso, então. Por que essa conjunção? Para dar a competência 4, que é a coesão, tem que ter. Diante dos aspectos já citados, serve, mas evita fazer 2 linhas para fazer a coesão, cara. É necessário, então, que o governo, pronto, é necessário, então, que a sociedade, isso. É preciso, portanto, quem gosta de palavreado difícil, urge, fica engraçado, urge, a pessoa não consegue nem ler. Para mim, quem urge é leão. Mas leão ruge, tá bom? Então, está aqui, ó. Problema 1, solução 1. Aí, professor, eu acabei de colocar a solução 1. Aí você bota ponto final, aí coloca assim, ó. Compete à escola, compete ao Estado, por sua vez, aí bota a solução do 2. Beleza? 5 minutos, vai, contando. Só um instante, alguém perguntou se podia fazer só uma solução, já que colocou 2 problemas. O Enem aceita, mas você não fecha com 1000 nem a pau. Ok? Aceita. Se você colocou 2 problemas, 2 soluções. Se uma solução tiver perfeito, o Enem aceita sem problema, mas é dificuldade para te dar 1000, porque você deixou algo solto lá no meio. Silêncio, por favor, siga, contando para a gente encerrar a aula.
2 minutos. Um minuto. Silêncio. Pronto, acabou.
Levanta a mão quem terminou. Tem algumas pessoas que ficaram o quê? Com 3 parágrafos, ficou faltando ali o finalzinho. Sabe o que é isso? Falta de treino. E teve gente que nunca tinha feito esse negócio. Levanta a mão quem nunca fez redação assim. Acho que a maioria de novo. Vocês acabaram de participar da maior aula de redação mesmo, de escrever. Da maior aula de redação do Brasil. Palmas. Ok? Né? Porque ainda tem os outros polos, ainda tem as pessoas que estão assistindo isso aqui virtualmente, né? Um abraço para vocês que participaram também. Não é? É possível escrever de forma consciente, centrada. O que você pensa agora? Bora que eu estou encerrando. Por favor, o seu texto tem um tema, obesidade no Brasil. O seu texto tem uma abordagem, direta ou indireta dele. O seu texto tem causalidades para o problema. O seu texto tem elementos que apontam o problema e aumentam essa problematização. E você, ao final, escreveu ainda algo para interferir naquela realidade, para tentar solucionar o problema. Está aí o teu texto. Observa agora, atenção, que é para eu poder dizer as últimas palavras aqui para encerrar com vocês. Silêncio, por favor. Deixa eu terminar aqui o negócio. Ora mais. Perguntando se pode citar autores e tal na conclusão. Olhe, nós vamos tratar disso melhor na aula 3, que é como reforçar os parágrafos, melhorá-los. Mas, lhe digo uma coisa, no final, não vale mais a pena botar números, não vale mais a pena ficar colocando, comparando realidades, não vale mais a pena discutir. Na verdade, é até errado. Mas utilizar um pensador, utilizar um filósofo lá no final para reforçar as suas ideias, completamente válido, tem mais é que usar. Encerrando. Atenção, por favor. Você que fez esse texto e tudo mais. O que você tem aí na sua mão? Um rascunho. É um rascunho doidinho ou é um rascunho decente? É um rascunho decente porque ele está estruturado do jeito que é para ser. Silêncio. Dependendo do conteúdo que você tem aí na sua cabeça, dependendo do seu repertório, você sabe quanto é isso aí? 700. Ok? O que eu estou contando também? Que a sua gramática seja razoável. Não é perfeito, você não é professor de gramática, mas que ela seja boa. Você tem 700 pontos aí na sua mão. O que acontece agora? Se você escrevendo em 20 minutos, eu sei que eu dei os intervalos, deu pouco mais de meia hora. Se você escrevendo essa redação em 30 minutos, você tem 700, agora imagine você com 1 hora para ler, melhorar, trocar uma palavra, reforçar os argumentos, vai dar certo ou não? É claro que vai. Você quer ter certeza do que a gente está fazendo aqui? Passe esse negócio a limpo, bem direitinho, e leve para o laboratório. Aí você vai ter a certeza de que nós trabalhamos direito, ok? Muito obrigado, valeu. Tchau, tchau.